Começou, pode começar a gravar. Olá, pessoal. Essa apresentação é um treinamento sobre gerenciamento de resíduos químicos de laboratório, que tem por objetivo orientar os geradores de resíduos, sejam alunos da graduação, da pós-graduação, técnicos e professores de toda a URGS, né, com os procedimentos relativos ao gerenciamento de resíduos químicos de laboratório. Então, esse é um treinamento que vai ser bem objetivo para explicar como é feito esse gerenciamento na URGS e ensinar, né, aos geradores, sejam novos ou que precisam de uma reciclagem, a então estar a par dos procedimentos adotados aqui na URGS. Tá? O meu nome é Grace Vanin Oliveira, eu sou chefe da divisão técnica do Centro de Resíduos Químicos, e então eu vou fazer essa apresentação para vocês hoje. Dando um breve histórico do Centro de Resíduos Químicos, ou CGTRQ, ele é um órgão auxiliar do Instituto de Química que foi criado em 2001. Então, já há quase 20 anos nós estamos atuando nessa área de gerenciamento de resíduos de laboratório, sendo atendidos atualmente quase 300 laboratórios somente na URGS, seja laboratórios de ensino, de pesquisa ou de extensão. No ano retrasado, né, que 2020 foi um ano diferente, né, então não é parâmetro, né, mas em 2019 nós recolhemos cerca de 65 toneladas de resíduos desses laboratórios que são atendidos. Somos referência para outras universidades no Brasil, porque a URGS foi pioneira nessa área de gerenciamento de resíduos e de criar um centro que atenda toda a universidade, atenda todos os laboratórios geradores, né? E o centro, então, ele é formado por uma direção, que são professores do Instituto de Química, e um conselho diretor, que é representado por docentes, técnicos e discentes. Esse conselho, então, toma as decisões, né, pelo centro. E a parte técnica, operacional do centro é composta, né, por 4 servidores, eu e mais 3 técnicos de laboratório, e 4 bolsistas de graduação. Então, essa é a nossa equipe. Bom, falando um pouco, então, da hierarquia no gerenciamento de resíduos. A gente segue a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No artigo 9º da referida, então, lei, está escrito que na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Então, o primeiro é tentar não gerar, sempre que possível, não gerar resíduos perigosos. Não sendo possível não gerar, né, mas reduzir ao máximo aquilo que for gerado. Seguindo, né, tentar a reutilização ou a reciclagem. Né? A reutilização é usar o resíduo na forma como ele foi gerado mesmo. Né? A reciclagem é passar por um processamento. Esse teu resíduo precisa ser, enfim, passar por algum tipo de processo que vá ser possível fazer a sua utilização. E aí, por fim, só o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar não em o que eu vou fazer com o resíduo depois que eu gerar. Né? O que eu faço agora que eu tenho esse resíduo? Não, tem que pensar antes do experimento. Né? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou usar de material? Eu preciso mesmo usar isso? Então, especialmente na pesquisa, né, quando a gente vai fazer, iniciar algum trabalho, né, é muito interessante a gente pensar o que esse trabalho vai impactar, né, na geração de resíduos. E buscar alternativas para redução ou para não geração, que seria o ideal, né? Ou então, né, e aí ir buscando essas formas, né, para evitar que a gente precise fazer um descarte de um resíduo perigoso. Tá?
Na graduação, também é possível, quando os professores planejam, né, as suas aulas, pensando também com relação aos resíduos. Então, por exemplo, a gente tem disciplinas na química orgânica, da química, do Instituto de Química, né, que eles recolhem os solventes utilizados nas aulas práticas para que sejam destilados, purificados e possam ser utilizados novamente em novas aulas. Então, tem várias possibilidades, né, de reaproveitamento, seja na pesquisa, seja na graduação. Tá? Então, a gente tem que sempre buscar respeitar essa hierarquia. Lá no centro, mesmo quando que a gente receba já os resíduos, né, os resíduos já foram gerados, a gente também procura dar prioridade ao reaproveitamento e à reciclagem dos resíduos. Então, eu peguei aqui dados de 5 anos, né, o volume de alguns resíduos que a gente conseguiu evitar esse descarte. Então, foram cerca de 11.500 litros de solventes orgânicos, que eles foram purificados lá mesmo no centro, ou então enviados para a empresa que faz thinner. Então, essas empresas têm condições de receber grandes volumes de solventes, fazer a purificação, né, para que seja utilizado na indústria de thinner. Remanejamos mais de 2 toneladas de produtos químicos descartados. Então, produtos químicos que estavam no seu frasco original, que estavam, às vezes, até vencidos, né, mas que estavam em condições de uso. Então, a gente procura redistribuir para laboratórios que tenham interesse, né, ou a gente mesmo usa lá no centro também, por exemplo, hidróxido de sódio, alguns sais, enfim, que a gente pode usar para tratar resíduo, então nós também fazemos essa utilização. E encaminhamos também mais de 34 toneladas de materiais recicláveis, como vidro, principalmente, plástico e papel, que são enviados, então, para as unidades de triagem conveniadas com o DMLU. Então, isso evita também o descarte desses resíduos que iriam para aterro, né? E a gente consegue, então, reaproveitar esses materiais. A gente estimou aí, se considerar só o custo para tratar esses materiais, né, para fazer a destinação no aterro, ou para incinerar esses solventes, né, que a URGS teve uma economia aí de cerca de R$200 mil. A gente calcula até que esse valor seja ainda maior, porque ao reaproveitar reagentes, né, a gente está evitando compras novas, né, ou compras duplicadas. Então, é uma economia ainda muito maior, né? Mas o que a gente consegue calcular, assim, concretamente, seria esse valor. Então, vamos para o horário de atendimento lá do Centro de Resíduos. A gente tem dias específicos para entrega de resíduos, então quem está perto do Centro de Resíduos, Instituto de Química, Geociências, Instituto de Física, por exemplo, são os principais, né, que estão próximos, eles entregam resíduos no centro. Tá? O dia para se fazer isso é nas quintas-feiras. E as coletas que a gente faz com o nosso veículo no laboratório, né, direto nas unidades, são quartas e sextas-feiras. Então, a gente atende prioritariamente na quarta, o Campus do Vale Agronomia, na sexta-feira, Campus Centro e Saúde. Né? Isso em tempos normais, né? Esse seria o funcionamento normal do centro. Como agora a gente está ainda em época de suspensão de atividades, então, durante a suspensão, a gente está trabalhando num sistema, né, diferenciado, e aí precisa, então, fazer o agendamento, tanto para entregar resíduo no centro, como para nós fazermos a coleta no laboratório. Mas o centro está funcionando durante todo esse período de pandemia, ele esteve funcionando, atendendo a comunidade, porém, então, num sistema, né, diferenciado para que a gente possa trabalhar com segurança, né, e não deixar ninguém desassistido, mas também se preocupando, né, com a segurança dos nossos colegas. Tá? Então, a gente, depois no final da apresentação, tem os nossos e-mails e os nossos telefones de contato, e aí, então,
esse agendamento pode ser feito tanto por telefone como por e-mail. As embalagens, então, que nós usamos para acondicionar resíduos, tá? A gente tem que levar em consideração que resíduo continua sendo um produto químico, né? Então, a gente não pode usar embalagens que sejam próprias para bebidas, para alimentos, né? A gente precisa utilizar embalagens que sejam seguras, né, para produtos químicos. Então, o que a gente faz? Basicamente, um reaproveitamento daquelas embalagens que a gente compra com produtos, né? Então, a gente dá preferência para bombonas plásticas, que em geral elas têm uma compatibilidade, né, e uma segurança adequada, sem falar que são leves e fáceis, né, de carregar. Então, a gente dá preferência para as bombonas, quando possível, bombonas de 5 litros ou 10 litros, tá? Se for usada uma bombona maior, por exemplo, 20 litros, tá? Pode usar, só que aí tem que só pode usar 50% da capacidade dela, né? Porque pela metade ali ela vai estar pesando mais ou menos uns 10 quilos, então ainda é um peso razoável que qualquer pessoa pode carregar. Agora, uma bombona de 20 quilos talvez já fique muito pesado para alguma pessoa de porte pequeno, mulheres carregarem, então a gente limita. Até porque também, né, lá no centro a gente recebe dezenas de embalagens dessa, então também para não ficar muito pesado para o nosso pessoal, a gente precisa então limitar esse peso, né, para que não prejudique ninguém. Tá? Então, se for de 5, 10 litros, respeitar o limite de 80% da capacidade. Também a gente nunca deve encher a bombona ou a garrafa até a boca, né? Por questão de segurança, porque senão durante o transporte dessas embalagens pode vazar o resíduo, né? Então, sempre respeitar para não ultrapassar esse limite. Quando não for possível utilizar a bombona plástica, se pode utilizar, então, as embalagens de vidro, tá? Ou quando o volume de resíduo também for muito pequeno, né? Que uma bombona de 5 litros se torne muito grande, né? Então, quando o teu resíduo for inferior a 1 litro, também pode usar a garrafa de vidro, desde que seja a garrafa de bocal largo, tá? Que seria da Merck, algumas outras marcas que têm essa boca larga, tá? E para resíduos sólidos, a gente utiliza preferencialmente saco plástico transparente, reforçado, que nós temos para fornecer, e caixas de papelão quando for material pérfuro cortante. Então, por exemplo, vidraria quebrada, né? Ponteiras, agulhas, seringas, assim, coisas que têm material pérfuro cortante. Então, se dá preferência, então, por segurança para a caixa de papelão. Então, nós procuramos ter todas essas embalagens para fornecer para os laboratórios. Então, quando for entregue o resíduo, o pessoal pode já pegar a embalagem vazia e levar, né? E quando for feita a coleta também, na solicitação da coleta também já pedir as embalagens que você precisa utilizar para condicionar o seu resíduo. Tá? Então, são essas as embalagens aceitas, tá? Quanto à identificação do resíduo, até eu considero que é uma parte mais importante para nós do centro de resíduos, é o rótulo, é a identificação do resíduo. Por quê? Porque nós do centro a gente não viu como que o resíduo foi gerado, né? A gente só tem a informação que está no rótulo para poder saber o que vai fazer com aquele resíduo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? O gerador tem mais responsabilidade, porque a partir da informação que ele colocar é o que a gente vai seguir, né? Então, é importante que essa informação ela seja confiável, ela seja mais precisa possível, o mais completa possível. Então, aqui eu trago alguns exemplos do que não se deve fazer de jeito nenhum, né? Olhem para essas identificações, né? Fase aquosa do experimento do dia 7/8. Nossa! Tem tantos experimentos, né? Tem tantas possibilidades dessa fase aquosa, não diz nada, né? Ali, um rótulo que diz lixo, ou outro que tem ali duas informações, que não sabe se é cloroformo ou é álcool,
e que álcool seria. Então, são informações que não ajudam em nada. Ali, o outro também, resíduo bem grande na caixa. Um rótulo adequado, ele tem que ser capaz de te dar informação de cara, né? Por exemplo, aquela caixa ali, tá, eu sei que é um resíduo, beleza, mas eu vou ter que abrir essa caixa para tentar descobrir o que é, que tipo de resíduo é, né? Essas outras garrafas ali identificadas não me dizem nada, né? É um resíduo desconhecido na forma como estão identificados, não tem nenhuma informação válida, né, que eu consiga saber o que fazer com esse material, né? E a última foto ali no canto superior é um resíduo que tem 3 fases, né? Também eu mostro que aquele rótulo não dá para ler, né? Mas eu lembro muito bem o que está escrito. Nesse rótulo está escrito que é clorofórmio e de clorometano. Então, como é que... Então, assim, apesar de ter um rótulo, tá descrito, né, alguns componentes, a gente consegue perceber que está faltando informação. Como é que eu tenho 2 substâncias e 3 fases no resíduo, né? Então, está faltando informação ali. Então, é um rótulo que também não é confiável, né? Então, a gente precisa que essa informação ela seja colocada de maneira completa, né? O mais confiável possível para que a gente possa dar a destinação adequada para esse resíduo. Senão, a gente pode acabar incorrendo em erros, né? Não por vontade, mas, né? Acabar sendo induzido por falta de informação adequada. Tá? Então, aqui algumas responsabilidades do gerador. Legalmente falando, né, por lei, o gerador do resíduo é responsável pelo mesmo enquanto ele existir. Então, não importa se tu encaminhou o teu resíduo para o centro, se o centro encaminhou para a empresa X fazer a incineração, que a empresa Y está fazendo o transporte dele lá no meio do caminho, o caminhão tomba e esse resíduo é derramado, e aí você vai dizer, não tenho nada a ver com isso, porque eu passei meu resíduo para o centro passou então para o transportador, eles que cuidem do problema. Não, por lei, todos são responsáveis, inclusive e principalmente o gerador, é como se fosse o pai ou a mãe da criança. É um filho, tá? Então, enquanto ele existir, é responsabilidade do gerador. Qualquer problema com esse resíduo, em qualquer etapa anterior ao tratamento, ao descarte, qualquer problema que acontecer com esse resíduo vai recair sobre o gerador, tá? E aí pode ser multas, pode ser prisão, pode ser uma série de sanções administrativas, né? Responde nas 3 esferas, tá? Então, é realmente uma responsabilidade muito grande do gerador com o resíduo, tá? E essa responsabilidade, ela não cessa quando o resíduo é encaminhado para o centro. Claro que o centro passa a ser corresponsável, né? E as outras empresas que participarem das etapas aí do gerenciamento também serão corresponsáveis, tá? Mas se mantém. É importante o gerador prezar pela sua segurança e de todos os envolvidos, né, com relação aos procedimentos, com os produtos químicos e resíduos perigosos. Então, as condutas dentro do laboratório, né, são muito importantes. A prudência, né, preservar a sua segurança, usar os EPIs, usar os equipamentos de proteção coletiva também, para que tu está se protegendo e protegendo os teus colegas, né? E com relação a resíduo, volto a falar, né? Resíduo continua sendo produto químico. Então, muitas vezes ele está diluído, ele é menos perigoso que o produto químico original. Mas, em alguns casos, o resíduo é tão ou mais perigoso que o produto químico original. A gente já viu, a gente tem histórico, né, de casos, frascos de resíduo que explodiram, lixeiras com resíduo sólido que pegaram fogo do nada, né? Então, a gente tem que considerar que um resíduo continua a ser, se o produto químico era perigoso, o resíduo continua sendo perigoso e a gente tem que tomar o devido cuidado com ele.
tá? Segregar e identificar os resíduos imediatamente após a sua geração. Isso é extremamente importante para que a gente não perca essa informação que é essencial para fazer o gerenciamento dos resíduos. Que depois, se deixa para depois, pode acabar esquecendo o que tem ali, o que misturou, ou outra pessoa acaba misturando, ou acontecendo algum acidente. Então, segrega e identifica imediatamente para evitar esses riscos. Não misturar resíduos desnecessariamente, porque ao misturar resíduos, vai dificultando a possibilidade de algum reaproveitamento ou reciclagem dele. Quanto mais misturado, mais difícil vai ficar a gente conseguir, então, talvez reciclar ou reaproveitar um material, né? E então, só misture aquilo que realmente for preciso no teu experimento, né? É exigido que se faça a mistura. Ou então que realmente esse material não tem chance nenhuma de ser recuperado, então se faz então a mistura, tá? Mas ter critérios, né, para isso. Preencher o rótulo adequadamente com informações confiáveis, né, que é essa informação que vai nos basear para fazer os passos seguintes com o resíduo. E não acumular resíduos no laboratório, né? Até porque a maioria dos laboratórios nem tem muito espaço para isso, né? E que se for acumulando com o tempo também pode se perder a informação, o rótulo cai ou apaga, enfim, e mais o risco de acidente no laboratório. Então, encaminhe para o centro com uma frequência regular, né? Compatível com a sua geração. Aqui, então, para só deixar claro a quem compete, né, o descarte de alguns resíduos, né, os resíduos principais que são gerados na universidade. Então, por exemplo, aqui o resíduo reciclável, o resíduo não reciclável, que são os resíduos comuns, né, do dia a dia. E as lâmpadas que contêm mercúrio, lâmpadas fluorescentes, entre outras, né, que contêm mercúrio. Então, a prefeitura do campus é responsável por fazer a coleta, né, o armazenamento, e depois tem a destinação para cada um deles, tá? Que essa coleta do reciclável, não reciclável, geralmente é feita, então, pelo pessoal da limpeza, né, os funcionários terceirizados. Já o material biológico, o resíduo biológico, tem uma empresa terceirizada que é contratada para fazer a coleta e a destinação. Então, locais que geram resíduos biológicos, eles já têm, né, tanto um local específico quanto uma frequência de coleta por essa empresa. Tem alguns locais que também geram resíduos radioativos, então também tem que ter um controle todo especial com relação a esse tipo de rejeito, né? E aí também tem uma empresa terceirizada que faz esse controle, né? E quando necessário, né, uma destinação de algum material. E os resíduos químicos, então, é o centro de resíduos, tá? O que pode dar aí de dúvidas com relação a esses resíduos, né? A gente pode ter algum material, por exemplo, de origem biológica e com contaminação química, né? Um material de origem biológica com um risco de estar com uma substância radioativa. Então, nesse caso, como que eu encaminho o resíduo? Eu considero ele como biológico, como químico, como radioativo? Então, essas dúvidas podem surgir. Então, sempre que tiver uma suspeita de ser resíduo radioativo, esse é o mais importante, é o risco mais importante, né? Quando for resíduo com risco biológico e químico, daí tem que ser avaliado caso a caso, porque tem casos que o risco biológico ele é muito mais grave do que o risco químico, né? Então, quando o risco biológico presente for mais perigoso, ele for um risco maior de contágio, né, de contaminação, se destina, se gerencia como resíduo biológico. Agora, se o risco químico é mais importante, mais grave,
vai se tratar, então, como resíduo químico, tá? Então, não tem uma regra geral, tá? É caso a caso. E como nós classificamos os resíduos, tá? Tem uma norma da ABNT que classifica os resíduos em perigosos e não perigosos, tá? Então, que é a NBR 10.004. Resíduo perigoso, ou também é chamado de classe 1, é aquele resíduo que apresenta corrosividade, inflamabilidade, toxicidade, reatividade ou patogenicidade. Então, basta apresentar uma dessas características para o resíduo ser considerado perigoso. E o resíduo não perigoso, ele é subdividido em 2A, que é o não inerte, e o 2B, que é o inerte. Então, o não inerte, ele seria aquele intermediário. Ele não chega a ser perigoso, mas ele também não é inerte, né? É aquele resíduo que ele pode apresentar combustibilidade, biodegradabilidade, solubilidade em água, tá? E o resíduo inerte, o 2B, é aquele que realmente não é solúvel em água, não reage com nada, e é o resíduo também que a gente menos tem que se preocupar, né? Porque ele não vai trazer impacto significativo para o meio ambiente. O que a gente tem que realmente se preocupar são os perigosos, que é o que geralmente nós geramos, então, em laboratórios com produtos químicos, né? Então, a segregação mais básica dos resíduos, quando nós gerarmos, tem que ser essa. Aquilo que for não perigoso, eu consigo fazer um descarte simplificado, ou no lixo comum, ou na pia, e o perigoso eu separo, porque esse vai precisar de um tratamento especial. Aí eu vejo o que eu vou fazer com ele. Eu posso até conseguir reaproveitar, reciclar, mas ele precisa de cuidados especiais, né? O não perigoso também posso reaproveitar. Porém, se eu optar pelo descarte, esse descarte, né, pode ser feito de maneira simples, sem impactos para o meio ambiente, tá? Então, eu vou ter que avaliar estado físico, se é líquido, se é sólido, onde que é possível dispor. E o perigoso, mesma coisa. E aí ver qual o tratamento mais adequado, então, para esse material, tá? Então, cuidado, porque às vezes a gente acaba aumentando o volume de resíduo perigoso sem necessidade, né? Às vezes tem resíduos que as pessoas nos encaminham que aconteceu assim, que é uma solução ácida, por exemplo, um ácido clorídrico, bem diluído, muito diluído, e eles entregam lá para o centro de resíduos. Daí a gente fala sempre assim, esse resíduo, o perigo dele, né, que nem é tão grave, porque está bem diluído, é que ele tem um pH baixo. Tu vai medir o pH, vai ser 1, né? Porém, como está muito diluído esse ácido, ele não apresenta um risco, né? Então, o que a gente precisa fazer para fazer o descarte adequado desse resíduo? Simplesmente neutralizar. E isso pode ser feito no próprio laboratório gerador. Neutraliza esse resíduo e descarta na pia. Está resolvido o problema, né? Diferente se a pessoa tem um ácido clorídrico, vamos supor, eu tenho um frasco de ácido clorídrico vencido há muito tempo, não vou usar, e eu quero fazer o descarte. Bom, aí realmente é um resíduo perigoso, porque ele é muito corrosivo e pode ser reativo, né? Então, tem que ter critério, né? Bom senso, né? Para avaliar o que é perigoso e não perigoso. E nunca misturar os dois para não aumentar o volume de resíduo perigoso. Como que eu sei daí se esse material é perigoso ou não? Né? Onde que eu tenho essas informações? Então, tem alguma informação já no rótulo do produto, mas de maneira mais completa, né, e mais confiável na FISPIC ou SDS, MSDS, que é a sigla em inglês, para ficha de informação de segurança de produto químico, que é aquela ficha que acompanha o produto. Então, o fornecedor do produto químico, ele é obrigado a disponibilizar essa ficha de alguma forma, seja virtual, né, online, de maneira digital, ou
meio físico, né? E é importante que todos tenham acesso a essas fichas, né? É importante que, quando tu for trabalhar com um produto químico, especialmente o que tu não conhece, tu leia pelo menos uma vez a ficha desse produto para saber quais os riscos daquele produto e qualquer situação de emergência, algum acidente que aconteça, saber como agir, né? Então, ali vai estar as informações, vai dizer se o produto é tóxico, se ele é inflamável, se ele é corrosivo, né? Vai ter essas, com o que ele reage, com o que ele é incompatível, isso é importante saber, porque tu está misturando com outro produto e eles são incompatíveis e dá um acidente, ou ali também tem uma informação que é extremamente importante, que é os EPIs necessários para manusear o produto. Tem muitos produtos que não tem odor e são letais se tu respirar, né? Ou que tu tem uma luva X lá no laboratório e aquela luva não te protege para aquele material. Vai ter que ter uma luva de outro material para poder manusear. Então, é importante também ter essas informações. E tem alguns sites também ali que eu recomendo para consulta. Essa apresentação, essa vai ficar uma gravação, né? E essa apresentação nós temos também disponível, o PowerPoint, na verdade em PDF, para quem quiser salvar, né? Tem disponível no nosso site. Entre outras ali, que a neutralização é mais comum, mas temos várias técnicas de inativação ou tratamento, né, que pode ser feito no laboratório gerador. Então, de determinados tipos de resíduos, né, como o exemplo ali que eu dei do ácido diluído, mas pode ser alguma outra substância, algum outro tipo de ácido, alguma base, ou né, essas soluções bem diluídas que a gente pode fazer tratamentos no próprio laboratório e evitar, né, que se encaminhe lá para o centro, né, desde que seja procedimentos simples, que o laboratório tenha acesso e a pessoa tenha o conhecimento para fazer, né. Mas, em geral, são a neutralização, processos de oxidação ou redução, precipitação, geralmente utilizado para metais, que é remover algum metal perigoso da solução, ou até algum metal nobre, né? Se usa a técnica da precipitação. Destilação também, que é muito comum, então, para solventes. Então, muitos laboratórios fazem uso de solventes e eles mesmos destilam e usam novamente nos seus experimentos, ou, de repente, usam aquele solvente para limpeza, né? Para uso menos nobre, tá? Mas são formas de reaproveitar ou então de fazer o tratamento simplificado do resíduo, né? Então, alguns exemplos. Então, aqui eu vou entrar na classificação dos resíduos adotada pelo Centro de Resíduos, as categorias que nós definimos em função, né, dos tipos de resíduos principais que são gerados nos laboratórios e as tecnologias que nós temos disponíveis para fazer esse tratamento adequado dos resíduos. Então, aqui são 7 categorias principais, tá? Vou dizer para vocês que internamente nós temos 20 categorias, mas aí ficaria inviável de explicar, então a gente condensou nessas 7 principais. Então, a gente tem categorias aqui desde né, que é possível fazer reciclagem, reaproveitamento, e outras que a gente precisa encaminhar para empresas especializadas para fazer o tratamento, que seja incineração, coprocessamento, estação de tratamento de efluentes, porque aí são resíduos mais complexos, perigosos e que a gente não tem estrutura para fazer o tratamento, e até também pela quantidade de resíduo que nós recebemos, né, é inviável a gente conseguir fazer esse tratamento lá no centro. Então, nós destinamos para empresas licenciadas para isso, né? É claro que esses resíduos que a gente precisa tratar externamente, eles têm um custo para a universidade, tá? Esses custos variam de 2,50 aproximadamente, que é o resíduo aquoso, é o preço por litro, até
incineração, que é o tratamento mais caro, que chega a próximo de R$ 8,50 o quilo, tá? Então, é bastante caro fazer esse tratamento, tá? É bastante caro para a universidade. Então, por isso também que a gente tem que se preocupar, né? Tanto pela questão ambiental, né? E a questão financeira, porque o custo envolvido para esse gerenciamento é bem alto, tá? Então, vamos lá para cada uma das classes. A classe, então, dos solventes orgânicos. Solventes orgânicos a gente divide aqui em 3 categorias. O SOP, SOPP, solvente orgânico passível de purificação, que são aqueles resíduos que a gente já separa visando, né, essa purificação por destilação, tá? Então, são resíduos geralmente que não estão misturados com outros, ou eles só estão com água, né? Ou é só um solvente sujo, né? Solvente usado em extração, por exemplo, num rota, numa destilação, solvente usado em cromatografia, ou um solvente de lavagem, de limpeza, de vidraria, né? Em geral, a gente consegue fazer a purificação, né? Para poder ser utilizado novamente. Então, essa reciclagem é feita lá pelo centro mesmo. Bom, não foi possível, Grace. A gente acabou misturando o resíduo, precisei misturar no meu procedimento, tenho 2, 3, 5 solventes misturados. Bom, dificilmente a gente vai conseguir, né, separá-los por destilação, então a gente avalia se ele vai ser solvente orgânico não halogenado ou solvente orgânico halogenado. Então, dependendo da composição desses solventes. Se nós tivermos só solventes não halogenados, ele vai para coprocessamento, tá? E a gente classifica, então, como solvente orgânico não halogenado. Se na mistura a gente tiver algum solvente orgânico halogenado, que os mais comuns são os organoclorados, clorofórmio, diclorometano, alguns fluorados também, ou iodados, mas é menos comum. Mas tendo eles na composição, aí o resíduo obrigatoriamente tem que ir para incineração, tá? Então, muito cuidado também na separação, quando tu tem misturas de solventes, né, para que os halogenados não sejam misturados desnecessariamente com não halogenado, tá? Um vai para incineração, o outro vai para coprocessamento. Talvez tu não saiba o que é coprocessamento, né? Coprocessamento é a queima do resíduo, é o uso do resíduo para gerar energia. Então, o coprocessamento, ele é utilizado, ele é feito em fornos de cimento. Não é qualquer forno de cimento, são empresas que são licenciadas para ter esse processo. Então, eles utilizam o resíduo, um resíduo que tem que ter um poder calorífico mínimo, né? Então, por isso, os solventes são próprios, porque eles são inflamáveis, então eles têm esse poder calorífico. Eles podem queimar, gerar energia que é a energia necessária para fazer a fabricação do cimento, que é um forno lá que funciona a 1.400 graus, tá? Ou, só que no caso, os solventes halogenados, eles não podem ser coprocessados, né? Eles obrigatoriamente têm que ser incinerados, porque exige, né, essa queima mais controlada e filtros que retenham, né, partículas, substâncias que podem ser geradas dessa queima, que são muito mais poluentes, né? Então, por isso, que aí, no caso, não podem ser coprocessados os organoclorados, especialmente, tá? Então, muito cuidado nessa mistura. Misturas de solventes não halogenados com substâncias cloradas também vão exigir que o resíduo seja classificado como solvente orgânico halogenado e vá para incineração, tá? Um exemplo, eu tenho no meu resíduo etanol, hexano
e ácido clorídrico, tá? Então, tu tem ali substância clorada misturada com solventes. Então, na queima desse material, pode também gerar substâncias cloradas, organocloradas, né? Que são extremamente tóxicas. Então, é exigida a incineração, tá? Óbvio que, preferencialmente, a gente sempre vai segregar, né, de forma que a gente consiga ter os solventes separados para que a gente possa fazer a purificação, tá? Então, esse é o nosso enfoque até. Nós temos 2 equipamentos que são utilizados para fazer essa purificação, equipamentos de maior porte, né, capacidade de 10 litros. Então, nós fazemos lá no centro, já temos protocolos para purificar xilol, acetona, etanol, hexano, acetato de etila, né, vários, esses solventes mais comuns, né, e esses solventes, a ideia é que eles retornem para o laboratório gerador, né, é claro que vai ter um custo, porque a gente precisa, né, fazer análise, a gente tem todo o gasto energético também para fazer essa purificação, né, mas que o laboratório tenha esse solvente a um custo, né, competitivo e menor que o que ele fosse, se ele fosse buscar no mercado, né, e com a qualidade igual ou superior, tá? Então, sempre que o laboratório tiver interesse, né, em ter o solvente purificado, então a gente faz testes em pequena escala, via a viabilidade, o rendimento, o custo, né, para poder depois fornecer, então, esse solvente para o laboratório com a qualidade que ele precisa, né, e com preço numa condição ainda melhor, tá? Com relação à identificação, ao rótulo, tá? Esse arquivo dos rótulos a gente também tem disponível no nosso site, também lá no final da apresentação tem o nosso endereço. Então, é possível baixar o arquivo, que tem todos os rótulos, para cada categoria de resíduo, então tem um rótulo, tá? Então, vai estar escrito ali em cima, esse é o rótulo do solvente orgânico passível de purificação. Então, coloca lá a marca, como que ele foi gerado, né? No meu exemplo aqui, ele foi gerado como lavagem de material. Aí, tu descreve o que tem de solvente. Ah, ele tem acetona e água, né? E tem rodamina B, né? Utilizei essa acetona para lavar frascos que estavam contaminados com rodamina B, então vai ter um pouquinho de rodamina, tá? Escrever, marcar lá o que é, se é inflamável, se é corrosivo, se é tóxico ou reativo. E embaixo ali as informações da fonte geradora. Então, é muito importante que todo rótulo esteja preenchido, esteja completo, porque qualquer dúvida que nós tivermos com relação ao preenchimento, alguma informação ou alguma letra que esteja ilegível, a gente vai chamar ali a pessoa, vai ver o nomezinho ali, o ramal, e vai entrar em contato com essa pessoa para tirar a dúvida, tá? É importante que essa informação esteja clara, então não se utilizam siglas, nem abreviações, nem nomes comerciais, porque a gente precisa identificar a composição química, o nome do produto, e às vezes o nome de um produto comercial, a gente não faz ideia do que é a contaminação, né, o que é a composição, ou uma abreviação, então, é totalmente inviável, né, a gente ter esse tipo de informação. Então, precisa ter a composição clara. Como eu falei, eu preciso saber o que fazer com esse resíduo, ler o rótulo e saber o que tem. Até porque, às vezes, a gente está numa situação que é emergencial, está derramando, está reagindo, está saindo fumaça, está pegando fogo, e aí eu vou lá no rótulo e não consigo identificar a substância, daí não fica difícil a gente agir, né? Aqui os rótulos, então, do solvente orgânico halogenado e benzeno, tratamento por incineração, segue a mesma lógica esses dois, tá? O solvente orgânico halogenado e o não halogenado. Escreve o solvente em ordem decrescente de concentração, que tem mais, para o que tem menos. Ah, Grace, eu não sei essa proporção, se é 60% ou é 70%, quando... não tem problema, desde que tu tenha certeza, eu sei que tem mais clorofórmio.
depois é mais diclorometano e depois é mais hexano, mesmo que não coloque as proporções. Se você souber, ótimo, ajuda, tá? Senão só lista, mas quando a gente lê o rótulo, a gente vai entender o seguinte: se coloca que tem primeiro clorofórmio e depois hexano, nós vamos entender que tem mais clorofórmio que hexano, tá? E solutos também, na mesma forma, em ordem decrescente de concentração. Então, se eu tenho mais de um ali, eu vou escrever todos os que eu tenho, do que tem mais para o que tem menos. Aí, Grace, eu uso muitas coisas, nem cabe no rótulo tudo que eu coloquei. Não coloca aquilo que é mais importante, que são os que estão em mais concentração ou os que são mais perigosos, tá? O resto segue tudo igual, mesma lógica. Tá? Depois a gente vai ter matéria-prima para reciclagem, que nós chamamos de MPR. Tá? Então, a gente vai ter materiais sólidos, que são os MPR, que vão ser vidraria de laboratório, plásticos, né, de embalagens, frascos, né, papel, papelão e metais. Esses de utensílios, né, materiais de laboratório. Tá? Eles, se estiverem limpos, eles vão ser encaminhados para o DMLU, vai para reciclagem, tá? Não tinham reagentes, podem ir para reciclagem na seguinte condição, né? Tem que esvaziar eles bem, né? Se ficar algum odor, algum resquício de material, a gente dá preferência para deixar evaporando na capela, né? Se for material volátil, vai evaporar facilmente e vai ficar sem odor, vai ficar seco, a embalagem está pronta para ser encaminhada para reciclagem. Tá? Não tendo odor, não tendo nada impregnado nas paredes, né? Já está pronta para ir para reciclagem, tá? E tem casos que se a substância é muito perigosa, né? A gente não, mesmo com o frasco limpo, vai encaminhar como um resíduo perigoso, né? Ou casos que não é viável, né, fazer a limpeza, porque às vezes tem garrafas que vai exigir uma limpeza com água, né? Então, tem casos que dá para fazer. Eu tenho ali um ácido acético, por exemplo. O ácido acético, ele é um ácido fraco, mas ele tem um odor, né, forte, desagradável. Então, mesmo que eu esvazie a garrafa, provavelmente vai ficar com aquele odor. Então, o que é possível fazer? Passar uma água, o mínimo de água nesse frasco e deixar a embalagem limpa e própria para reciclagem. Se não for possível, né, se for possível recolher esse líquido da lavagem, né, especialmente quando forem ácidos fortes, né, que o pH vai estar bem baixo, ou bases muito fortes, então tem que neutralizar. Se forem ácidos fracos, até não precisa, tá? Mas verificar, né, a viabilidade, né, de limpar esses frascos, que vidro é um material 100% reciclável, né, e de muito difícil decomposição, né, ele contaminado, ele vai para aterro, não tem outra opção, então vai levar muito tempo para ser decomposto, né, e então é um ganho, né, mesmo que precise fazer uma pequena lavagem, tá? Outros materiais para reciclagem que nós podemos ter no laboratório são o óleo mineral, óleo de bomba, né? Óleo vegetal usado e mercúrio contido em termômetros ou algum outro equipamento de aferição, medição, tá? Esses materiais, daí eles vão ser encaminhados para empresas especializadas na reciclagem, né? Tem empresa especializada em refino de óleo mineral, tem outros que fazem o processamento de óleo vegetal para fazer ração animal, para fazer bioóleo, né? Então, para cada um deles vai ter a sua destinação. Tá? É muito importante, é um rótulo só para o MPR, aí é preciso marcar ali o que é o resíduo, tá?
Pode misturar papel, plástico e metal. Podem ser colocados numa mesma embalagem, não tem problema, tá? Só vidro que não pode ser misturado com os outros, tá? Porque a gente tem um coletor especial para vidro e aí, então, o vidro vai separado. E não misturar termômetro quebrado com outros vidros, tá? Então, às vezes, o laboratório tem uma caixinha lá, já para o vidro quebrado. Então, só vidro quebrado, tem que se especificar se é vidro quebrado limpo, se é vidro quebrado contaminado, né? Porque vai ter destinações diferentes. E termômetro quebrado nunca vai nessas caixinhas, tem que ser embalado em separado para ser feito o descarte sozinho. Por quê? Porque cuidem, porque o mercúrio ele é volátil, então se for quebrado, ficar ali o mercúrio dentro do capilar, do termômetro, né, ou tu conseguir recolher as esferinhas de mercúrio, coloca dentro de um frasco bem fechado, né, e encaminhe separado. E depois, então, os resíduos sólidos. O que vai ser o resíduo sólido? O que é? Né? Em geral, então, são essas embalagens contaminadas, que não são viáveis de descontaminar, são as luvas de procedimentos, né? As luvas que entraram em contato com material químico, pode ser sobras de produtos químicos no estado sólido. Então, qualquer material no estado sólido, semissólido, lodo, é considerado resíduo sólido. Daí nós temos duas opções para esse resíduo. A opção preferencial de tratamento é o coprocessamento, tá? Que aqui até tem a foto aqui do forno ali, que é um forno rotatório bem comprido. E o que pode ser feito também com resíduo sólido? Ele entra, se ele tiver um poder calorífico também, né? Ele tem que ser inflamável ou pelo menos combustível, tá? Então, esse resíduo entra, queima junto com as matérias-primas e se incorpora junto ao clinker, que é ali a outra foto, é a matéria-prima para se fazer o cimento, tá? Então, em geral, papel, plástico, borracha contaminado, pano, né, tecidos, serragens, topas, EPIs contaminados, eles podem ser coprocessados, que é o nosso resíduo mais comum, né? Nosso resíduo sólido, basicamente, são luvas, papéis, filtro, são materiais combustíveis, assim, contaminados. Aí, o que não puder ser coprocessado, a gente encaminha para aterro, que são os vidros contaminados. Por isso que eu falei que é importante, sempre que possível, descontaminar, porque vale a pena para ir para reciclagem. Sobras de reagentes, insumos farmacêuticos, insumos químicos vencidos e que não tem possibilidade de uso, a gente encaminha, então, também para aterro. E substâncias cloradas, tá? Então, porque assim lá como solventes organoclorados não podem ser coprocessados, aqui também não, tá? Então, substâncias cloradas têm que ir para aterro quando estiverem no estado sólido. O rótulo aqui do resíduo sólido é bem simples, é só descrever o que é o material, com o que está contaminado, né? Só que quando se gerar dois tipos de resíduo sólido, um que pode ser coprocessado, outro que tem que ser descartado em aterro, tem que fazer a separação para, então, terem a destinação separada, tá? Não misturem, né? Mas o rótulo é o mesmo, independente do destino, tá? E, então, o resíduo aquoso, né, que é o resíduo mais gerado na universidade, é o resíduo, né, mais comum, porque são soluções aquosas, né, em geral, é o que nós utilizamos mais, né, produtos em solução aquosa, então, é o resíduo mais gerado, por conta disso, cerca de 60% do resíduo gerado é resíduo aquoso, e a composição dele é a mais variada possível, né, é um resíduo que a gente tem mais diversidade na composição, é mais complexo, e é um dos nossos grandes desafios para tratar, porque, né, em função dessa variedade, porque a gente pode ter metais em solução, corantes,
né, substâncias orgânicas, sei lá, fenol, ácidos orgânicos, ácidos inorgânicos, e solventes também, em menor quantidade. Então, a composição, ela é muito variável, muito complexa, né? O que torna difícil a gente tratar, né, por ter um tratamento único para esse resíduo. Isso falando em pequena escala, né? Então, quanto mais for possível, no laboratório gerador, né, conseguir fazer esse tratamento, né, se for um tratamento simples, é viável, vale a pena, né, neutralizar, fazer um processo de oxidação ou de precipitação, né, vale a pena para a gente reduzir, porque é um volume muito grande de resíduo aquoso que é gerado. Então, dei aqui alguns exemplos, né, mais comuns, assim, mas são soluções, né, em que teu contaminante está dissolvido em água, tá? Então, esse resíduo ele vai para uma estação de tratamento de efluentes, né, e o rótulo segue a lógica dos outros, né, descrever o solvente e solutos, tá? Mesmo esquema, tá? E por último é o reagente não desejável, que é aquele reagente que está vencido ou que não é mais usado no laboratório e que ainda tá próprio para ser utilizado. Muitas vezes os frascos estão lacrados, né? Esses preferencialmente a gente usa para redistribuir, né, para outros laboratórios, mas mesmo já frascos abertos, né, dentro do possível, nós também reaproveitamos, até porque mais ou menos a gente já conhece qual laboratório que utiliza determinado produto, então quando chega para nós determinado reagente, a gente já tenta direcionar, já oferece para aquele laboratório. Dá um exemplo aqui, formol, né? O formol é bem complicado porque ele vai com o tempo, mesmo com uma substância para evitar isso que é adicionada no formol, ele vai precipitando, né, e vai formando um sólido no fundo. Então, quando ele passa do prazo de validade, geralmente já tem esse precipitado no fundo. Então, os laboratórios descartam muito formol. Então, a gente oferece ele para um laboratório de conservação, né, que faz conservação de peças anatômicas, né, que utilizam ainda formol, porque ele também aos poucos está sendo substituído, né, mas ainda tem laboratórios que fazem uso, né, de uma solução de formol para conservação. Então, mesmo vencido, ele pode ser utilizado para esse fim, né, então, é um exemplo aí de como a gente consegue reaproveitar esses reagentes, tá? Importante que esse reagente ele esteja na embalagem original, com o rótulo íntegro, né, para a gente possa identificar qual é a substância, com uma boa vedação, e o frasco esteja cheio ou semi-cheio, né? Restos de produto químico no frasco original, nós já consideramos como resíduo, tá? Quando é sobra, quando é bem pouquinho de material dentro do frasco, então a gente já considera resíduo que não compensa, né, esse uso, tá? Então, a embalagem para coleta é a caixa de papelão, acondicionar os frascos numa caixa de papelão, e esse vai, então, ser redistribuído, às vezes até para instituições externas, escolas, faculdades menores, nos procuram para a gente distribuir esse material, tá? Geralmente, quando o pessoal encaminha reagente vencido ou reagente para descarte, eles não encaminham um só, encaminham vários. É na fase aquele dia da limpeza, dos 5S nos armários, e aí encaminham vários. Por isso, esse rótulo, ele é, na verdade, uma folha de ofício, é uma listagem, né? Uma lista de produtos. Porque como tem o rótulo original do produto químico, não precisa botar um rótulo em cada frasco, né? Então, é só encaminhar essa listagem, preenchendo esses dados, com os produtos que estão sendo encaminhados, tá?
E aqui é o rótulo do resíduo desconhecido. Esse resíduo a gente não quer que tenha, né? A gente mostra aqui que tem essa opção de rótulo, mas é o pior resíduo que pode ter, é esse. É o resíduo que a gente não sabe o que tem dentro, né? E que a gente precisa também dar uma destinação, mesmo não sabendo o que é. Mas para nós, lá do centro, que recebemos esse tipo de resíduo, é o pior, a gente não sabe com o que está lidando. Eu sei que vocês podem ter dado, né, de algum aluno, de algum colega, um material lá que ficou no laboratório, perdido embaixo de um armário, embaixo de uma pia, sem identificação nenhuma, alguém que já foi embora e deixou esse presentinho de grego aí, né? Então, e alguém precisa fazer alguma coisa, então precisa, né, destinar. Então, usa esse rótulo de resíduo líquido desconhecido. Se tiver qualquer pista, qualquer ideia, assim, da composição, escreve, porque nos ajuda, né? Se tiver qualquer informação adicional ali, como pH, por exemplo, se é miscível em água, se tem fase, se tem cor, nos ajuda essas informações, tá? E igual tem que colocar de onde está vindo esse resíduo, para a gente saber a origem, porque todos os resíduos que a gente recebe lá no centro, eles são registrados num banco de dados, tá? Então, a gente consegue manter esse controle, né? Da onde veio, o que veio, quem são os responsáveis, qual o volume, a massa, né? Fica tudo isso registrado. E qual a destinação que a gente deu, tá? Então, esse resíduo desconhecido a gente espera que não seja gerado, justamente a gente faz esse treinamento para orientar as pessoas de como deve ser feito a segregação, o encaminhamento do resíduo para nós, né? Não tem por que ter resíduo desconhecido, tá? Como eu falei, às vezes alguma herança ou até um resíduo que tinha uma identificação, mas ficou tanto tempo no laboratório que se perdeu, né? Então, por isso eu reforço, né, essas orientações de não ficar guardando resíduo, tá? Então, acho que era isto, tá? Aqui tá os contatos de e-mail e ramal, né? Agora que a gente está nessa época também de pandemia, de suspensão das atividades, né? A gente disponibilizou nossos telefones celulares, então lá na nossa página você tem contato com cada um de nós, técnicos, né? Qualquer dúvida pode ser esclarecida pela nossa equipe, por qualquer um, pode ser pelo WhatsApp, pode ser, né, em horário comercial, obviamente, ou pode tentar nossos ramais. A gente trabalhou esse ano desde o início de maio, a nossa equipe tem trabalhado na destilação de bebidas alcoólicas para produzir etanol, né, para obter o etanol puro, para fazer álcool gel. Então, a gente tem trabalhado diariamente nesse processo para ajudar aí com relação à pandemia, e temos mantido em paralelo nossas atividades de coleta e recebimento de resíduos, tá? Então, a rigor, a equipe está lá diariamente para fazer esse atendimento. Aqui o nosso endereço, o nosso site, ou é só colocar CGTRQ no Google, muito facilmente vocês entram lá. E vocês podem pegar, então, o arquivo dos rótulos, essa apresentação, né, e essas informações, nossos contatos, certo? A nossa equipe está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, né, que tenha na geração dos resíduos, e agradeço a atenção de todos, né, e coloco à disposição. Vou aqui suspender a apresentação e encerramos por aqui.